Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 29 até o 33. Ontem nós tivemos a graça de celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus subiu ao céu ao toque da trombeta e no toque da trombeta ele vai retornar para buscar os seus eleitos. Esse capítulo 16, como eu já falei para vocês do Evangelho de São João, ele acontece no contexto da última ceia. Jesus está se despedindo dos apóstolos. Depois que Jesus aqui começa a narrar, falar tantas coisas aos apóstolos que eles não estavam entendendo até então, aí aqui os apóstolos dizem para Jesus: Eis agora falas claramente e não usa mais figuras. Vocês se recordam que Jesus sempre que ia narrar, contar alguma história, alguma coisa para os apóstolos, ele usava as parábolas, ele usava de metáforas. Você lembra esses dias que ele usou aquela metáfora ou aquela parábola da mulher de que quando ela vai dar à luz, ela sofre e depois se alegrará? Ela se alegra quando vê o seu filho? A mesma coisa agora, é por isso que os apóstolos estão dizendo: agora o Senhor não está falando mais de forma figurada. Agora nós estamos entendendo tudo. Aí Jesus diz: agora sabemos, eles dizem, né? Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Aí Jesus diz: por isto cremos, eles, os apóstolos, né? Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Os apóstolos agora estão professando a sua fé. Eles já não veem Jesus como um mestre, porque no tempo de Jesus surgiam muitos mestres. Eles não estavam vendo Jesus apenas como uma pessoa que eles estavam seguindo. Agora eles estão dizendo: nós cremos que viestes da parte de Deus. É assim, meus irmãos, que nós devemos nos comportar diante de Jesus Cristo. Jesus não é um mestrezinho, não é, me desculpa dizer, um profetazinho. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí Jesus responde: credes agora? Então, uma vez que agora vocês creem, então eu tenho uma coisa para dizer. Vai chegar a hora em que vocês todos vão se dispersar. Cada um vai para o seu lado e me deixará só. Uma coisa, meus irmãos, é nós professarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, dizermos que nós cremos em Jesus quando todas as coisas estão bem, quando todas as coisas estão saindo ao nosso gosto,
Quando Jesus multiplica os pães, é maravilhoso. Quando nós proclamamos e falamos, Jesus fez isso na minha vida, é fácil, é bom crer em Jesus dessa forma. Mas na hora do padecimento, na hora do sofrimento, Jesus está deixando os apóstolos conscientes. Que bom, vocês creem que eu sou sim, que eu sou Deus, isso é ótimo. Mas vai chegar a hora que vocês vão me deixar sozinho. Vocês todos vão me abandonar. E aí nós vemos isso acontecer. Quando acaba esse momento da última ceia, aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ali, quem foi que apareceu? Judas, com os soldados. E é preciso distinguir aqui esses soldados. Existem os soldados romanos, que estão a serviço de César e de Pilatos, no caso ali, e existem os soldados do templo. Então, aqueles soldados que foram com Judas são os soldados do templo, ainda não são os soldados romanos. Então, naquele momento, Judas vem, aí beija Jesus, e depois daquele beijo, os soldados imediatamente prendem Jesus. E quando eles prendem Jesus, os apóstolos, como nós dizemos de uma forma bem popular, perna para quem te quero. Abandonaram Jesus. Deixaram Jesus só. Jesus é levado para o sinédrio. Ele passa por aquele julgamento que já estava decidido que iria acontecer. Não era um julgamento para decidir se Jesus ia ser absolvido ou não. Foi um julgamento onde já iriam prendê-lo, já estava decidido que iria ser preso. E ali Jesus contou com quem? Cadê os apóstolos? Aonde eles estavam? Se lembram que Pedro, naquela sua ação, dizendo, eu não vou permitir que ninguém prenda o Senhor. E Jesus, mas Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus estava só. Eu não sei se você já fez a peregrinação, e eu peço muito a Deus que você que ainda não conseguiu peregrinar para a Terra Santa, que Deus conceda essa graça para você. Na peregrinação, tem um dia que nós vamos numa igreja muito bonita, que na verdade são 3 igrejas, uma em cima, uma embaixo, uma lá no subterrâneo mesmo, lá embaixo, que é chamada a Igreja do Galicanto, que é o lugar onde Jesus passou por todo aquele momento ali do julgamento. Ali nessa igreja, na parte de baixo, na parte bem inferior, lá embaixo, eu falei que são 3 igrejas, mas na verdade são 2 igrejas, né? Uma em cima, uma no meio e embaixo, ali tem uma cisterna, que é bem funda. E ali foi nessa cisterna que Jesus foi colocado durante a noite. Quando nós chegamos, quando nós estamos indo para entrar na igreja, na parte superior, em cima tem um mosaico, e nesse mosaico tem Jesus, a representação de Jesus amarrado por uma corda em volta aqui dos braços dele. E essa corda, ele está mostrando que eles estão descendo Jesus para aquela cisterna. Jesus passou a noite toda, meus irmãos, nessa cisterna. Na solidão completa. Antigamente, quando nós entrávamos nesse lugar, ali
se apagava todas as luzes. Para quê? Para que todo mundo percebesse a escuridão e as trevas que Jesus passou. E ali era lido o Salmo, ali se lê o Salmo 88 ou 87, de acordo com a tradução da sua Bíblia. E ali fala que justamente o que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos. Todos foram embora. Só restou ele sozinho, com a presença do Pai. O Pai estava presente, mas não assim fisicamente como nós estamos, quando nós conversamos com um e com o outro. Espiritualmente o Pai estava presente dessa forma. Mas os apóstolos, todos aqueles que disseram que iam ficar com ele, foram todos embora. Por isso que Jesus está dizendo, vocês todos se dispersarão e eu ficarei sozinho. Aí Jesus afirma depois, versículo 32, mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Disse-vos, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Mesmo diante da situação, é para vocês terem paz, porque eu estou mostrando para vocês que eu sei o que vai acontecer comigo. Como os apóstolos aqui disseram que ele já sabe de tudo. Nós agora sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Então ele sabia. Então no momento em que eu estiver nesta situação, eu falo para que vocês tenham paz no coração. E agora Jesus se volta para eles, que é para nós também, que é para eu e para você. No mundo, neste mundo em que nós habitamos, teremos que passar por muitas tribulações. Teremos que passar. Jesus não promete para nós uma vida fácil. Ninguém fique pensando, porque agora eu estou com Jesus, nada de mal vai acontecer comigo. E aí as pessoas costumam pegar o Salmo 90 ou 91 e começa a dizer o seguinte, não vai cair, pode cair 1000 à direita e 10.000 à esquerda e nada de mal vai acontecer comigo. Não é bem assim, não. Nós passaremos por muitas tribulações. Muitas. Se você está passando por tribulação agora, então significa que você está no caminho certo. Você está diante daquilo que Jesus está falando. E ainda mais, se a sua tribulação for por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa tribulação que Jesus passou aqui, que todos os apóstolos se dispersaram, foi por causa de ele estar anunciando o Pai, de ele estar anunciando Deus Pai, e os judeus não acreditavam, chamavam Jesus de charlatão, e eles não acreditavam na divindade de Jesus, por isso eles queriam matar Jesus, por isso que passou por toda essa coisa, e Jesus ficou só. Nas tribulações, não fique pensando que você vai ter os seus amigos em volta de você, não. No livro do Eclesiástico diz o seguinte, que você quer conhecer um amigo, é na tribulação que você vai saber quem é o seu amigo. Porque tem o amigo do futebol, o amigo do divertimento, o amigo sabe lá de quê? Das piadas. Mas o verdadeiro amigo você vai conhecer é na tribulação. Nós poderíamos dizer, o amigo que Jesus teve no momento da tribulação dele foi quem? Foi o Pai, porque os apóstolos todos foram embora. Mas no mundo nós teremos que passar por muitas tribulações. Eu pergunto para você, qual é a sua tribulação? Que sofrimento você está vivendo? Que sofrimento você está passando? E talvez você esteja agora dizendo o seguinte, Deus me abandonou, Deus não te abandonou. E Deus jamais irá te abandonar. Ele vai estar com você, mas na tribulação.
Está entendendo? Você vai estar na tribulação com Deus ali com você te dando força. Mas Ele não vai tirar você dessa tribulação, não. Pelo menos por enquanto. Porque é nesse momento da tribulação que nós somos provados. É aí que nós queremos ver se realmente você é de Deus ou não. Eu repito o que eu falei antes. É muito fácil dizer que eu sou de Deus quando as coisas estão indo tudo bem, tudo maravilhoso. Mas ser de Deus no momento da tribulação, de não contar com ninguém, imagine o pai que precisaria contar com o seu filho e no momento da tribulação o filho não está lá. Quantos filhos que tem, ou melhor, quantos pais que na velhice os filhos abandonaram? E quantos casais que no momento da tribulação o esposo deixou a mulher? Ou a esposa deixou o seu esposo? Nas tribulações que se encontram sós. Um dia eu encontrei um homem que ele estava contando para mim que ele tinha 2 filhos autistas. E a mulher não aguentou de cuidar daqueles 2 filhos, não. O que foi que ela fez? Ela abandonou. Deixou o esposo sozinho. É interessante porque geralmente nós encontramos assim, o esposo que vai embora e deixa a esposa. Aqui não, foi a esposa que deixou aquele homem. E ele dizia: padre, eu estou só, cuidando dos meus filhos. Mas ele não estava ali murmurando, não. Ele: eu amo meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos. Mas é a tribulação, um sofrimento muito grande. Ele estava sozinho. No momento que poderia contar com a esposa, com os amigos, ele está só. Mas Deus está com ele. No mundo tereis muitas tribulações. Agora Jesus diz: mas tenha coragem, eu venci o mundo. Para se vencer as tribulações, só olhando o crucificado. Por isso que na Igreja Católica nós temos o crucifixo, esse crucifixo que está aqui. Ó. Aqui nós olhando para o crucifixo, nós vemos, olha quanto o sofrimento que Jesus passou, a expressão do sofrimento dele. Mas é aqui que Jesus está dizendo: coragem, olha, eu passei por isso, eu venci. Você vai vencer. E como é que você vai vencer? Quando nós passarmos desse mundo, nós venceremos. Não haverá sofrimento depois. Por isso que Jesus está dizendo: coragem, eu venci. Qual é o seu sofrimento? Não desanime. Continue sendo firme. Persevere, não desanime. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi isso que Jesus falou. Não desanime. Vá em frente, porque se Jesus falou, está falado. Tende coragem, eu venci o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo.